O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. E então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante do julgamento final. E alguns pontos que podem iluminar a nossa quaresma. Primeira coisa, Jesus começa a parábola do juízo final dizendo assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória. Santo Tomás de Aquino se pergunta: por que Filho do Homem e não Filho de Deus? Por que é que Jesus se apresenta como Filho do Homem? Não seria mais lógico, já que ele vem na sua glória, dizer: quando o Filho de Deus vier na sua glória? Só que Jesus vem para nos julgar na sua humanidade. Por quê? Porque, como juiz, ele precisa ser visto por todos. Se ele vier para julgar como Deus, somente os bons o verão. Aqui ele precisa ser visto também pelos maus. Porque se você vir Deus face a face, você já está no céu. Você é bom, você já está julgado, você entrou no céu. Acabou. Então, quem vem julgar não pode ser ainda Deus na sua glória, mas deve ser o Filho do Homem, ou seja, Jesus, que é Deus, mas que julgará na sua humanidade, para que ainda sem ver Deus,
todos sejam julgados. É claro, as almas dos justos que já morreram antes disso já estão vendo Deus face a face. Mas nós aqui estamos falando do juízo universal, do juízo final, onde inclusive aquelas pessoas que ainda não teriam morrido, mas estão lá no fim dos tempos, essas pessoas também serão julgadas. Então Jesus vem na sua humanidade. E quando ele vem na sua humanidade, ele então reunirá diante de si todos os povos da terra. Santo Tomás se pergunta se isso vai ser num lugar específico. Ele diz que não é necessário que seja num lugar específico. Mas é interessante que as Escrituras nos dizem que esse juízo será no Vale de Josafá. Onde é o Vale de Josafá? O Vale de Josafá é um vale em Jerusalém que fica perto do Calvário. Nós seremos julgados no lugar onde Ele nos salvou. Seremos julgados simbolicamente, quer seja físico, que vá todo mundo para o Vale de Josafá ou não, né? Seremos julgados pela cruz de Cristo. E aqui as coisas já começam a ficar mais claras. Deus se fez homem, quem vem é o Filho do homem, aquele que pagou o preço de amor, aquele que nos amou até o fim, aquele que morreu na sua cruz por nós, é Ele quem vem. E você? Creu no seu amor? Porque essa é a primeira coisa da nossa salvação. A vida eterna consiste nisso de Jesus no Evangelho de São João. Que nós creiamos no Filho de Deus. Ou seja, que nós creiamos naquele que Deus enviou. Isso quer dizer que Deus nos deu na história concreta sinais de amor. Veja, antes. Aqui é o julgamento, mas tem uma história antes do julgamento. A história antes do julgamento é que nós estávamos pobres, miseráveis, necessitados, e Ele veio nos servir. O amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro. O julgamento é a respeito do nosso amor, se nós amamos como resposta a esse amor. Mas o que está aqui no início do julgamento é importante para que a gente entenda. É resposta de amor. Mas como você vai responder ao amor se você não recebeu? E como você vai receber se você não tem fé? Deus ama você, mas você não crê. Deus ama você, mas você diz, não, se não for do meu jeito, eu não quero. Deus ama. Você está exercitando nessa quaresma a fé, a oração. Você está pedindo a Deus que caiam as escamas dos seus olhos para que você veja. Ou você ainda é como São Paulo, que Deus ama você, mas você olha para ele como um inimigo. São Paulo, antes da conversão, Saulo era amado por Jesus, mas Saulo perseguia Jesus. Deus nos ama, mas quando nós não temos fé e não vemos o amor de Deus, nós o tratamos como inimigo. Meus queridos, aqui então vem o julgamento. E o que é esse julgamento aqui? São Tomás de Aquino, que é teólogo, Jesus aqui está usando uma parábola. São Tomás de Aquino, ele vai e destrincha as coisas. Ele diz, serão 4 tipos de pessoas no julgamento. Não, pera lá, padre, aqui tem 2, os bodes e as ovelhas. Não, calma, eu vou chegar lá.
Nós vamos ver no mundo real o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: número 1, haverá aqueles que já estão no céu. Esses não precisam de julgamento. Inclusive, Jesus previu que os seus apóstolos sentarão em 12 tronos para julgar as nações. Ou seja, aqueles que já estão santificados, de alguma forma, claro, tem o juízo universal, mas o juízo particular deles já está garantido. E já estão julgados. Segundo, tem aqueles que são inimigos de Deus. Esses não vão ser julgados, porque já estão julgados. São Tomás diz assim, recordando São Gregório Magno, que quando um exército inimigo enfrenta o outro na batalha, eles não estão esperando um julgamento. O exército inimigo já está julgado. Vocês vão morrer. Por quê? Porque você está no lado errado. Os inimigos de Deus não vai ter um discorrer, não se espera um discorrer para ver, sim, não, mas tem isso. Não, você viveu como inimigo de Deus. Então até mesmo as coisas aparentemente boas que você fez, não servem, não têm validade. Você é inimigo de Deus. Não vão ser essas obras aparentemente boas que vão salvar você. Você é inimigo de Deus. Ele virá para executar somente a sentença. Porque você mesmo já está julgado, você mesmo já se julgou, por assim dizer. Então nós temos os santos que já estarão no céu, nós temos os inimigos de Deus que já estão julgados, e então haverá a separação do joio e do trigo. Ou seja, aquelas pessoas da igreja que têm fé, que pertencem a Cristo, estas pessoas serão separadas, ovelhas e bodes. Aí Jesus separará o joio e o trigo. Aí sim haverá a purificação final da sua igreja. E então fará sentido toda essa parábola. Quando nós vivemos o tempo da Quaresma, nós vivemos essa realidade de saber que nós que somos de Deus, nós que somos de Jesus, podemos ter dentro de nós essa realidade confusa de que eu amo Jesus, eu tenho fé nele, eu sou de Cristo, mas eu não deixo que essa minha fé faça aparecer a resposta. O amor correspondente, resposta, corresponder. Eu preciso corresponder. Se eu tenho verdadeira fé, eu preciso mostrar que esta fé é efetiva, ela é verdadeira pelas obras. Então as obras quaresmais, elas fazem sentido, porque elas são manifestação da nossa fé. A oração é o exercício da própria fé. A penitência é o preço que nós pagamos por aquilo que nós amamos. E a obra de caridade, a esmola,
é aquilo que Jesus coloca no Evangelho de hoje. Resposta de amor. Foi a mim que o fizestes. Se você crê, você precisa responder ao amor no qual você crê. Você crê. Você crê que é amado. Mas se você crê realmente que é amado, existe resposta de amor. Então Jesus nos tira aqui de todo moralismo. Do moralismo de ficar dizendo assim, mas eu preciso fazer isso e não é pecado, preciso fazer isso e não é pecado. Não. É pouco isso. É mesquinho isso. É resposta de amor. É resposta de amor. Então existem pessoas que, sendo cristãos, não são ovelhas, são bodes. A ovelha tem algumas características, recorda Santo Tomás. Ela é inocente, ela é dócil, obediente, ela tem paciência e é levada ao matadouro sem reclamar, carrega a cruz. E sobretudo ela dá fruto. O fruto da ovelha é a lã, tudo aquilo que ela oferece. Enquanto o bode não. O bode, ele vive se jogando nos precipícios, rebelde. Ele tem uma expressão no acasalamento do bode, ele mostra toda uma energia sexual desregrada. O bode, ele não dá o fruto, ele não tem a lã. E o bode, sobretudo, ele se revolta, ele bate de cabeça, ele bate de frente com Deus. Meus queridos, resumindo tudo isso que nós fomos enriquecendo aqui a leitura da parábola, resumindo e amarrando tudo numa coisa só para você levar para casa como sua meditação de hoje. Veja. Jesus, como homem que morreu na cruz e nos amou, é aquele que é o nosso julgamento. Eu creio nesse amor ou não? Se eu não creio no amor, eu já estou julgado. Agora, se eu creio nesse amor, eu preciso dar resposta. Eu preciso corresponder. Se você crê, você ama de volta. Então, amar de volta significa que você que crê no amor precisa exercitar essa fé. Oração. Precisa pagar o preço do amor, penitência. E precisa amar de fato as pessoas, a caridade. Essas são as obras quaresmais. É isto que irá fazer com que a fé em Jesus que morreu por nós frutifique em nós. E nós sejamos verdadeiramente ovelhas e não bodes. Ou seja, gente que está dentro da igreja, mas que não dá o fruto da fé. Então a quaresma é isso. As obras quaresmais são uma pedagogia da igreja para que nós estejamos prontos para nos apresentar diante daquele que nos amou. Corresponder ao amor. Resposta de amor. Toda obra cristã é resposta de amor. Ele um dia então virá para dar a glória aos seus santos, para condenar ao fogo eterno aqueles que são seus inimigos desde sempre, e para então purificar a sua igreja, separando bodes e ovelhas, aqueles que têm fé e que frutificam, aqueles que têm uma fé morta, uma fé falsa, porque não creem tanto, porque não respondem
ao amor no qual creem.